Qual é o momento que você está vivendo hoje? Diante das circunstâncias que estão diante de nós, qual seria a vontade de Deus? Você já parou para se perguntar isso? Qual é a vontade de Deus para a minha vida, mesmo nesses tempos que estamos vivendo tão difíceis? Esse é o assunto do nosso devocional hoje, o pão da palavra de Deus. Vamos junto. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus para as nossas vidas é que em tudo, e eu disse e repito e reitero a palavra, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Às vezes estamos vivendo dias difíceis, situações que parece que não concordam com esse versículo. Como posso dar graças em tudo, inclusive nos dias de luta, nos dias de tribulação, nos dias difíceis? Pois é essa a vontade de Deus. Como é que nós podemos fazer isso? No começo da minha caminhada cristã, eu senti muita dificuldade de entender esse versículo, porque eu ouvi alguns irmãos da igreja dizendo: glorifique a Deus em tudo, em todos os momentos. E eu confesso para você que em alguns momentos eu achava que isso era loucura. Como que eu posso estar passando um momento difícil, um momento de dificuldade, um momento de tribulação, de enfermidade, um momento difícil, seja ele qual for, e mesmo assim glorificar a Deus? Parece que destoa, parece que não condiz com a palavra. Mas o que o Senhor Jesus, o que Deus espera de nós, é que a gente entenda que a nossa vida não está ligada nesse tempo, que a nossa vida não está findada para esse tempo, que a nossa vida não está limitada nessa terra, mas que nós temos uma esperança, e a nossa esperança é o Senhor Jesus. A nossa verdadeira esperança é Deus, a nossa verdadeira esperança é o Senhor Jesus. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, dias tão amargos, dias tão terríveis. As notícias bombardeiam a nossa mente com a situação muito difícil. E uma das situações mais difíceis que tem bombardeado a nossa mente são as notícias de morte. Em todo tempo, dentro dessa pandemia, agora mais do que nunca, nós temos visto notícias de morte. Nós temos aberto as redes sociais e visto os posts de luto, que alguém morreu, que alguém faleceu. Nós ligamos a televisão e vimos os números de mortes aumentando a cada dia. E como que nós podemos olhar para esse cenário, quem sabe até para dentro da nossa casa, da nossa família, para alguém que perdeu algum ente querido com essa pandemia, e mesmo assim dar graças a Deus, glorificar a Deus? Só vamos conseguir entender de fato isso quando realmente cair dentro do nosso coração a revelação de que nós não somos daqui, de que a nossa vida não se finda nessa terra, de que nós temos uma vida eterna, de que a nossa esperança deve estar conectada em Deus e nas coisas do alto. Nós estamos vivendo aqui, e enquanto estivermos aqui, temos que ser daqui e nos adaptar e, de certo modo, viver dentro do contexto daqui. Mas a nossa vida não termina aqui. O fato que nos assusta é a morte. A morte nos assusta, porque a impressão que passa é que a morte é o fim. É que quando morremos, findou. Realmente, para esse mundo terreno, a coisa acabou. Mas, na verdade, a morte não é o fim. A morte, ela é uma transição. A morte é o elo de passagem. A morte é a catraca. A morte é a cancela que divide, é a fronteira que divide essa vida terrena de uma vida eterna. A questão é, quando nós entendermos que a nossa esperança está em Deus e não nesta vida, nós vamos conseguir dar graças ao Senhor em todo o tempo, mesmo nos tempos difíceis, mesmo nos tempos de morte, mesmo nos tempos
de angústia, se a nossa esperança realmente está em Deus, se há dentro do nosso coração uma convicção de que nós somos seres eternos e que fomos criados para estar com Deus, então nós vamos conseguir dar graças ao Senhor. Quer ver um exemplo? Se você está vendo esse vídeo, dá uma respirada bem fundo. Existe vida dentro de você, é um motivo para você dar graças a Deus. Você acordou, você está vivo, você está vendo esse vídeo, é um motivo para você agradecer a Deus. Você se alimentou hoje, eu não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, mas você se alimentou, você tomou seu café da manhã, você almoçou, seja com uma boa mistura ou com uma mistura mais simples, seja com banquetes ou seja com uma mesa mais compacta, mas você conseguiu se alimentar ou não, mas amanhã pertence a Deus. Então isso já é motivo de nós darmos graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Você perdeu algum ente querido? Isso faz parte. Uma coisa que faz parte da vida é esse momento de transição, que eu nem quero chamar de morte, mas é a transição, é o momento de passagem. É o momento da fronteira, é quando as pessoas param na fronteira que divide a terra dos céus, ou a terra de outro lugar. Mas existe um momento, existe uma passagem, e nós, mais cedo ou mais tarde, estaremos diante dela. A nossa vida não para, a nossa vida está sempre caminhando, a nossa vida está sempre andando. O tempo não para, ontem nunca mais existirá. Esse momento que você está vendo esse vídeo é único e ele nunca mais existirá. Isso nos faz acreditar que nós estamos avançando. E para onde estamos avançando? Em direção à fronteira, em direção à catraca, em direção à transição. Mais cedo ou mais tarde vai chegar a nossa vez da fila e nós vamos ter que transicionar desta vida para uma outra vida. Para nós que estamos aqui na Terra, é difícil entender algumas coisas, porque a morte parece uma perda. Mas para Deus, a morte dos seus santos é ganho. A Bíblia ainda relata que ele tem prazer na morte dos santos. É claro que para nós fica a dor da saudade de quem perdemos. Eu perdi pessoas queridas. Eu perdi minha mãe, eu perdi minha esposa, eu perdi pessoas queridas. Fica a dor da saudade, mas quando temos no coração a certeza de que o que aconteceu na verdade foi que essas pessoas mais queridas estavam um pouco mais à frente na fila da transição e nós estamos ainda um pouco atrás, porque temos uma missão que não foi concluída. Mais cedo ou mais tarde nós chegaremos até a fronteira, até o momento de passagem dessa para uma vida eterna. Então, que nós possamos olhar para isso e sentir no coração o desejo de trazer esperança e glorificar a Deus em todo o tempo. Glorifique a Deus pelo que Ele te deu, glorifique pelo que você tem. Olhe ao seu redor, as pessoas que te amam, quem você tem do lado. Não só lamente as perdas, mas glorifique também aquilo que Deus tem te permitido manter. A gente tem uma tendência muito grande de lamentar muito e por um período muito grande as perdas. O nosso emocional parece que condicionado para isso, porque nós enxergamos a vida de uma forma só terrena. Mas eu quero convidar você a olhar para o alto, e quando nós olharmos para o alto e entender que a nossa esperança está no Senhor, então nós vamos conseguir glorificar a Deus em tudo. Dê graças em todo o tempo, porque essa é a vontade de Deus. Nos dias bons e nos dias ruins, deem graças ao Senhor, glorifique o nome dEle. Nos dias de fartura e nos dias de escassez, deem graças ao Senhor. Deem graças, deem glórias ao Senhor. O apóstolo Paulo disse que ele aprendeu a glorificar a Deus em todo o tempo, porque ele aprendeu que na fraqueza dele ele se torna forte. Por quê? Porque a fortaleza, a fortificação não vem dele, mas vem daquele do qual deve estar depositada a nossa esperança, a saber, o Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Que essa palavra fale no seu coração e que você comece a parar de um certo modo, na medida do possível, que o seu emocional, seu coração permitir, de lamentar as perdas e glorificar mais aquilo que você tem. Viva um dia de cada vez. O que você tem hoje, aproveite. Quem você tem hoje do seu lado, desfrute. O que você pode fazer hoje de bom, faça. Como você pode transferir o amor hoje? Transfira, abrace, ame. Porque nós estamos nessa fila da fronteira. Mais cedo ou mais tarde, a nossa vez vai chegar
e nós estaremos de passagem. E um dia nos encontraremos todos. Essa é a esperança. Aquelas pessoas que hoje perdemos, um dia nós nos encontraremos. E nós estaremos juntos agora, não mais sujeitos a uma morte, mas para a vida eterna. Só existe uma transição de passagem, dessa vida para a eterna. E depois então, tudo será eterno. E nunca mais sofreremos as dores que essa vida proporciona para nós. Por isso é importante glorificar a Deus até no tempo de dor, até no tempo difícil. Nós estamos vivendo dentro de uma pandemia e muitos estão depositando total esperança nas vacinas, o que é realmente algo para se fazer. Mas a nossa total esperança não deve estar só nas vacinas. A nossa total esperança deve estar no Senhor Jesus. No Senhor Jesus, nele nós devemos glorificar. Glorificamos a Deus pela medicina e por tudo que está acontecendo e os laboratórios que conseguiram desenvolver as vacinas. Isso vai fazer com que a gente viva um pouco mais, com que salve algumas vidas, mas eu quero te lembrar que a fila da fronteira não para. Nós continuamos andando com vacina ou sem vacina. Uma hora nós depararemos com a catraca, com a cancela que divide, que faz a fronteira entre essa e a nova vida com Cristo eternamente. É aí que deve estar a nossa esperança. E quando conseguimos ganhar a revelação e a convicção disso, conseguiremos então manifestar, praticar e agradar o Senhor cumprindo a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Que a gente dê graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus. Agradeça a Deus por esse vídeo que você acabou de ver. Agradeça a Deus pelos detalhes, por tudo que você tem. Se você tem um teto para se esconder da chuva, se você tem um cobertor, não importa se ele esteja novo ou velho, mas que você possa se abrigar do frio. Se você tem alguma coisa para se alimentar, se você tem o ar para respirar, já é muito motivo de dar graças ao Senhor. Glorifique a Deus em todo tempo. Todo tempo que nós passarmos na fila da fronteira é um tempo para glorificarmos a Deus até o dia que juntos estivermos para eternamente estarmos tão pertinho dele como nunca estivemos, glorificando a ele para todo sempre. Que o Senhor te abençoe com paz, saúde e prosperidade, convicção, fé para continuarmos a jornada da fila da transição. Que o Senhor te abençoe com esse devocional e que você se alimente desse pão da palavra de Deus. Graça e bendita paz do Senhor.